Acadêmicos do Samba, ela chega com coisas inovadoras, tanto em termos de alegoria, arte plumária, confecções de fantasia e principalmente, que é o primordial da nossa escola, que é o acabamento dessa vez. Nosso enredo se fala Iaçá, de suas lágrimas o fruto se fez brotar. É uma lenda indígena amazônica, né, que fala um pouquinho sobre a história do açaí. Eu sinto orgulho da comunidade que tem, dos trabalhos que foi desenvolvido, do projeto, né, de toda a diretoria para colocar essa escola na avenida. Tenho certeza que cada um que estará lá desfilando pela Acadêmicos do Samba vai honrar o sangue de Tigre Guerreiro. Tá aí, né, Fábio? O Carlinhos, que já participava da Acadêmicos, mas com uma responsabilidade maior esse ano, ao lado do Murilo pelo primeiro ano na presidência, né? E com esse desafio, né, de retomar, e a gente vê que a escola está com muitas inovações, a começar pela logomarca. Quem viu a apresentação e que viu a logo da Acadêmicos já é uma releitura da logo clássica da Acadêmicos do Samba. E fazendo um parâmetro total, semana passada eu tive no Barracão conversando um pouquinho com os meninos, e Acadêmicos vem com um outro visual, uma outra cara, e isso é muito bacana. É isso aí. Grêmio Recreativo e Cultural e Social Acadêmicos do Samba traz o enredo Iaçá, de suas lágrimas o fruto se fez brotar. A escola foi fundada em 8 de janeiro de 1979 e tem aí o Murilo Galerani como presidente, tá certo? Também aí o carnavalesco Carlos Augusto Santos, o Carlinhos, não é, que a gente acabou de ver aí nas imagens. Também diretora de carnaval aí, não é, composta a diretoria pelo Carlinhos, pelo Fábio e pela Thalessa. A equipe de costura, Eliana, Cida, Nenê, Tia Carminha e Leninha. A coreografia da comissão de frente está a cargo da Laura Escatena. Bateria aos cuidados de Mestre Aguinaldinho, né? Mestre Aguinaldinho há muitos anos à frente da bateria da Acadêmicos do Samba. Samba enredo foi composto pelo Rodrigo Pastilha, os intérpretes do samba Alexandre, Juninho e Márcio, e mestre sala e porta-bandeira oficial da escola, o José Lázaro, Lazinho e a Franciele, a Fran, aí defendendo esse enredo da Acadêmicos do Samba. E é interessante, né, Lu, essa junção, né, com essa volta do carnaval de outras pessoas, das outras escolas que infelizmente não está na avenida, né, no dia de hoje, mas que esperamos que voltamos no ano que vem e ajudando outras agremiações. Isso é muito, muito legal para o nosso carnaval. Exatamente, a gente vê o Murilo e o Carlinhos aí destacando, por exemplo, o trabalho, não é, específico aí na Acadêmicos, em especial da Leninha e da Tia Carminha, na montagem da ala das baianas. Eles falavam da dificuldade hoje que a gente tem de costureiras que saibam montar o famoso godê da saia da baiana, né, que é uma estrutura complicadinha aí na montagem. Então a gente teve aí essa participação da Tia Carminha e da Leninha ajudando Acadêmicos aí com a montagem específica da roupa das baianas. Exatamente. E Acadêmicos volta com enredo indígena, é uma das características da Acadêmicos, né? Muitos enredos afro, muitos enredos indígena, defendendo aí uma das tradições. E uma das coisas bonitas que a gente vê nessa imagem aí da nossa TV Educadora é a arquibancada. Teatral, sabe? Contando realmente a história, essa lenda amazônica, que é muito legal, né? Exatamente. E é bacana a gente pensar nessa questão específica da comissão de frente, né? Porque a gente fala comissões que têm a dança como característica, ou que tem a parte cênica como característica, mas cada vez mais a gente vê essa tradição de mesclar, né? De deixar os dois elementos aí enquanto força para o julgamento da escola. A comissão de frente agora é um show, né? É um show à parte, assim. E algumas escolas até têm essas duas linguagens muito fortes, como vem, né, o pessoal da Acadêmicos do Samba trazendo na coreografia deles, né? A encenação, a dança.
E é muito interessante. Inclusive tem até uma parte, Lu, que eles encenam, que é quando eles matam, né, a filha de Iaçá, e é muito forte até. Exatamente. Falando um pouquinho desse enredo, né? Iaçá, de suas lágrimas o fruto se fez brotar, fala de uma lenda folclórica da Amazônia que conta a origem do fruto do açaí, tá certo? Essa comunidade, essa aldeia passava por um período grande de fome e eles passaram, não é, para que pudesse, com o pouco que tinha, manter a comunidade, a matar as crianças que nasciam. Não havia comida suficiente para dividir com todos, não é? E a filha do cacique acaba com seu filho morto também e fica com saudade desse filho, dessa filha, e pede ao pajé para que pudesse, não é, ter contato, ter um novo contato com essa criança, e isso é feito, não é? E quando aparece essa imagem dessa criança, ela abraça pela última vez. Quando a criança desaparece, ela chora copiosamente e acaba falecendo, não é? E ela falece justamente aos pés de uma palmeira. E no dia seguinte eles encontram o corpo dela abaixo da palmeira, e a palmeira toda frutificada com os frutos do açaí, né? Então a Iaçá, né, falece, não é, e acaba dando vida aí ao açaí, e é justamente por isso, né, a fruta leva o nome de açaí porque é o contrário de Iaçá, né? Sempre o nosso folclore, a nossa mitologia indígena com histórias fantásticas, histórias maravilhosas. É incrível, né? Quando eu li a sinopse, o enredo, a sinopse do enredo, né, na verdade, olha que linda essa imagem já. Exato. Essa primeira imagem do tripé e da comissão de frente. Muito bacana. Comissão de frente que vem com a lenda do açaí, ritual que a tribo suplantou, não é? A principal função da comissão de frente é de apresentar à escola e seu espetáculo das mais lindas e prestigiadas lendas do folclore amazônico, que é o ritual de nascimento e sacrifício de forma teatral e trágica da filha de Iaçá, suplantada aí pelo cacique Itaque, da tribo Tupinambás. Iaçá pede ao deus Tupã que atenda seu pedido para ver sua filha pela última vez. Ele atende o pajé encarregado de fazer todo o ritual e pede a Tupã que conforte Iaçá pela sua filha e herdeira perdida, e que logo depois nasceria o fruto açaí, denominado aí pelo pai de Iaçá, o cacique Itaque, que nada mais é, não é, que a palavra açaí ao contrário, né? Iaçá gera açaí, e os componentes, não é, que constituem essa comissão de frente: Iaçá, Ana Paula; pajé, o Everton Garcia; cacique Itaque, o Vitor Duarte; e os indígenas, que é Lígia, Emily, Priscila, João Vitor, Jennifer, Tauana, Thaís, Ingrid, Tainá e Tiago. Uma coisa interessante que eu conversando com os meninos foram os detalhes que eles colocaram tanto nas fantasias quanto nos carros alegóricos, assim. Uma coisa que o Carlinhos, né, me disse foi que eles não quiseram carros alegóricos tradicionais com tamboreto. Eles queriam palcos, né, teatrais realmente, no qual tem aí os destaques em cima, tirando aquela ordem de ter cada destaque no seu tamboreto e assim sucessivamente. E também a gente consegue ver já pela essa imagem a iluminação, né, que é os algo... carros alegóricos. Isso. No detalhe aí, né, o grupo de jurados, não é? A escola começa a passar aí pela cabine e a gente vê os primeiros jogadores, né, de enredo, samba enredo, alegoria, bateria, evolução, não é? Harmonia, comissão de frente, também aí fantasia e mestre-sala e porta-bandeira, não é? A gente tem jurados distribuídos em 2 setores. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas tal jurado não descontou nota, por que tal
contou, não é? A gente tem que destacar isso. Às vezes a escola comete o erro na frente de uma cabine e não de outra. Às vezes uma fantasia tem um problema na frente de uma cabine e não de outra, não é? E é o que assusta aí todas as escolas. Mas normalmente é isso, né? A comissão acaba fazendo a sua evolução principal na frente de cada cabine, para destacar também, para apresentar bem aos jurados, em especial o jurado de comissão de frente, que é o segundo quesito que eu digo que é o mais pesado da escola, né? Porque estão na mão aí de poucos integrantes, né? O mais pesado que eu digo é mestre e porta-bandeira, que está na mão de 2 pessoas. Exatamente. E é essa hora que a gente treme. Quando a gente está passando na frente, é a hora que dá um frio na barriga e a gente tem que dar o que a gente tem nesse momento. Exato. E é bacana aí, não é? Que a comissão de frente, ela também tem um tripé, não é? Que vem com Deus Tupã, que é um dos integrantes dessa lenda que a gente está falando aí, com Guilherme, não é? Que ele atende o pedido de Assá para ver sua filha pela última vez, não é? Então é bacana também usar o tripé nessa colocação do Deus Tupã, porque ele vem acima, não é? Aí de toda a comunidade indígena dos Tupinambás, que estão fazendo aí o seu ritual, não é? Simbolicamente fica bem explicado a lenda. Foi uma preocupação que eles tiveram, viu, Lu? Que trazer na comissão de frente essa história para que o público que ali na avenida tiver, né, entendesse realmente todo o contexto do enredo, já começando com a comissão de frente. E aí a gente tem, né, a filha de Assá aí, não é? Que volta novamente, não é, para dar o seu adeus, o seu último abraço à mãe, não é? Antes de fato de fechar o ciclo dessa lenda e ser transformada aí no açaí. Você falava também dos carros, né, dessa questão de composição mais teatral. Uma coisa que a gente vai notar nos carros aí também na iluminação é que antes os carros eram concebidos muito em função do destaque. A iluminação mirava o destaque. E a gente começa a ver que não, né? Agora eles estão com uma iluminação cênica que ilumina mais o carro do que o destaque em si, né? Dando um diferencial para as alegorias da Acadêmicos do Samba nesse ano. Foi uma preocupação deles de uma renovação, na verdade, trazendo nesse desfile essa mudança dentro dos carros alegóricos, quebrando um pouquinho do tradicional. E mesmo com as inovações, né, a gente vê acadêmicos com uma questão bem interessante, que é utilizar suas cores tradicionais, né, o amarelo, o laranja e o vermelho, na abertura da escola, né? Então tá bem marcante aí, tá aí no detalhe o Everton Garcia, né, representando o pajé, né, fazendo toda a pagelança para que Tupã atenda ao pedido de Assá, para que veja sua filha mais uma vez. É um detalhe da comissão de frente do costeiro deles, que quando eles estão de costa, foi algo que eu tive a honra de ver pessoalmente, assim, que eles me mostraram. Quando eles ficam de costa, tem a imagem de uma máscara até, e é muito interessante. Que ajuda também nessa composição, porque a gente sabe, né, os Tupinambás especialmente, não é? A gente tem muitas tribos que fazem a tradicional pintura indígena, não é? Que de fato é uma máscara, né? A gente vê aí enquanto próxima maquiagem, mas também tem esse elemento de composição interessante. A gente tem no detalhe aí Deus Tupã, não é? No alto de seu tripé, e o bacana também é o quanto o carro compõe, o tripé compõe com a alegoria que vem ao fundo, né? Parece uma estrutura só, não é? E olha que bacana, né? Tudo extremamente artificial, etc, né? Como tem o carnaval, mas nós temos 2 palmeiras de açaí no tripé, não é? A gente tem aí planta original mesmo no carro, como um diferencial e extremamente simbólico e marcante, porque traz aí a planta que dá toda a titularidade do enredo. Muito interessante. E uma fantasia muito bacana. Exato. E vamos à evolução da comissão de frente da Acadêmicos. Com a grua da educadora, né, a gente viu aí um pouquinho aí todos os detalhes do tripé, né?
com o Deus Tupã, com o Guilherme mostrando, e as plantas do açaí. E com o detalhe do acabamento, né? Quando a gente fala, né, desse capricho que Acadêmicos vem esse ano, de pensar em tudo, né? Não é simplesmente um vaso aí com açaí, né? Mas de se colocar balaios, não é, que são mais da cultura indígena, não é, e africana, ter essa tradição aí de colocar o elemento correto. Não é simplesmente um vaso encapado com tecido. E é muito interessante quando o açaí em si, eles revestiram, tem em vários momentos da escola, eles revestiram com bexiga, bolinhas revestidas de bexiga, e deu um efeito assim fantástico. Tanto é que o Carlos falou: você sabe me falar que material é esse? E eu bati o olho, eu peguei na mão e falei: é a bexiga. E dá um volume e um visual muito interessante, muito original, assim. São as inovações do carnaval aí, não é? E a criatividade do carnavalesco, da equipe de carnaval, para achar um material, não é, barato, que dê o efeito, que substitua aí o que a escola precisa, não é? Tá aí tripé extremamente bem elaborado, e no detalhe aí o Guilherme, nosso Deus Tupã, dentro desse tripé, né, que faz o conjunto com a comissão de frente e com a primeira alegoria. Carro abre alas, a lenda do Eldorado Vermelho, um tributo amazônico a lugar de rara beleza, né? O carro representa todo o encantamento, a beleza sem igual amazônica, a floresta, que é considerada a maior floresta tropical do mundo e concentra enorme biodiversidade. O vermelho do abre alas nos remete ao nascer e pôr do sol na floresta onde tudo acontece, inclusive as lendas, mistérios que começam a ser desvendados nesse enredo. Os destaques de baixo desse carro aí: Realeza Tupinambá, o Murilo Galerani, não é, o nosso presidente da escola, que disse que desfilaria e está aí, não é? Composições principais de baixo, não é? Do alto do carro: Índia, Açaí, Guardiã, Thalessa, e as composições indígenas do Eldorado Vermelho: Daniela, Giovana, Lucrécia, Rayane, Rosimeire e Aline, que representam os povos tupinambás. E as crianças curumins, que mantêm aí a viva chama que não se apaga, a continuidade das gerações e disseminação do que fizeram e fazem acontecer. Muito original, né, Lu? E muito bacana essa questão cênica mesmo do carro, né? Olha, a gente tem aí elementos que compõem com o carro, a fantasia conversando muito bem, não é, com o carro, e mostrando isso, não é, que se tem uma tendência. É lógico que é um desafio para quem confecciona, porque quem conhece barracão de carros alegóricos sabe que o chão do tamborete era revestido e tinha que ser revestido com material mais resistente, que é onde o pessoal samba, para que não se estrague, para que não rasgue ao longo da avenida. Então sempre é um material mais caro, por isso que ele era concentrado em cima do tamborete, para que não se estrague ao longo do desfile. Então é o desafio da escola, né, quando usa o tablado, não é, de achar materiais que tenham resistência para aguentar o piso ou o chão do carro, para que não tenha nenhum problema, porque a gente tem que lembrar, como a gente viu anteriormente, o jurado vê de cima. Sim, né? sim. E falando em destaques, aí temos baianas, não é, com destaque, não é, Leca Botelho, não é, que todas as matérias que a gente fez no barracão, né, a destaque, a Leca estava lá, não é, e está aí junto à representação das velhas sábias, né, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais e utilizam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas a fazer rituais, a cura e a propagar as lendas amazônicas. A Leca trabalhou bastante, viu? Exatamente. E tá aí o resultado do trabalho aí também de tia Carminha e de Leninha, né, que ajudaram aí na confecção, né, toda a estrutura, os saiotes das baianas, que é de fato complicado, não é, produzir aí o godê da saia das baianas. E animadas, hein? Animadas. A gente lembra, né, que as baianas,
As baianas, elas são aí especificamente, né, quando a gente pensa, um elemento obrigatório da escola. Elas não pontuam, mas a gente lembra que elas retiram ponto, não é? Então, o que é essa questão de retirar o ponto aí? Se não apresenta a quantidade mínima de baianas estabelecida no regulamento, a escola perde ponto por cada baiana não apresentada, não é? Então, a gente tem que chamar atenção para isso, não é? E aí a escola faz uma apresentação interessante aí na composição, né, que é de colocar as baianas logo após o abre-alas, né, dentro da composição, e sempre tem essa coisa bacana junto aí a quem assiste, que é o carro esconde o que vem na sequência, né? Então acaba sendo uma surpresa aí para o público, o que vem atrás e mesmo para os jurados. E a gente já vem ali atrás com o primeiro casal oficial de mestre-sala e porta-bandeira, representando o fruto sagrado, Lazinho e Fran, José Lázaro e Franciele, com a árvore do açaí, não é? Bela fantasia. O açaí se tornou um fruto sagrado para a tribo Tupinambá, pois através do sacrifício da filha de Assá, a alimentação da tribo foi novamente restabelecida e nenhuma criança precisou ser sacrificada, caindo por terra a lei suplantada pelo cacique Itaque, que toda criança nascida perderia sua vida. Fantasia em tons de verde, que nos remete à palmeira do açaizeiro que jorra frutos de olhos negros, ou a árvore que chora, não é? O açaí. E é muito bacana o destaque que acaba dando para o casal de mestre-sala e porta-bandeira, justamente porque, não é, eles são uma quebra na cor aí, originalmente apresentada no início da escola. É uma novidade, né? Eles estão vindo de verde, que é uma novidade presente aí e muito forte na escola. Acadêmico sempre foi muito tradicionalista com o casal nas cores da escola. Sim, sim, sim. Aí a gente tá na ala, tá na boca e sabor do açaí, os destaques aí, misturas e sabores, Larissa e Ariane. E aí a gente vê que uma ala composta em duas cores, né? Tá falando aí dessas misturas e sabores, não é? O chá de açaí, né? O palmito do açaí, que é a polpa, o palmito e o próprio açaí, que é a polpa desse fruto, né? Extraído. O chá da xixa, que é uma bebida fermentada comumente ingerida pelos indígenas amazônicos. O açaizeiro produz também o palmito, né? Que pode ser consumido fresco ou em saladas. A gente lembra que o palmito, ele mata a palmeira para ser consumido, né? Então ele só é retirado no fim da vida da árvore hoje em dia, né? Então eles aproveitam toda a safra e as produções aí do açaí. Então eles conseguiram colocar aí a folha, que gera o chá para xixa, né? O branquinho lá, que é o palmito no meio, e em roxinho o fruto do açaí, não é? Então, além de harmonizar as cores na ala, né, de estarem bem distribuídos aí, eles contam a história através das cores. Ótima ideia do carnavalismo. Que foi uma preocupação, né, muito grande deles, né, em si, de fazer esse tapete, né, de cores, dessa paleta muito interessante que Acadêmicos vem trazendo. Principalmente a gente consegue perceber nessa aula, né? Temos aí o roxo, o branco, o verde, e ele falou que é uma diferenciação que eles trouxeram esse ano para o desfile deles. Exato. E com, né, o uso aí das tradicionais penas de pato, né, e com penas artificiais, né, a gente sabe a questão do custo das plumagens nesse ano, não é? E fizeram uma composição aí de costeiro muito boa, né, muito bonita, que faz volume, não é? E com uma plástica excelente, não é? E também usando elementos da cultura da região, Marajoara, Tupinambá, não é? Que também está na cerâmica, etc., nos desenhos da fantasia. Não é? São elementos que a gente vai ver também em outros setores aí da escola, e
né? Público animado. E olha que gostoso, né? O pessoal realmente indo prestigiar essa volta do nosso carnaval, que é tão importante para a nossa cidade e para todos nós foliões, assim. Eu tô aqui com o coração na mão, viu? Confesso. Segundo carro aí, a Arte Tupinambá, não é, que fala que muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil, em 1500, a cultura marajoara já havia ocupado parte do território nacional que hoje corresponde à Amazônia, mais especificamente à ilha de Marajó, pertencente ao estado do Pará, região de arte marajoara, não é, muito rica. Estamos aí os destaques. Mônica, não é, tradicionalíssima figura do nosso carnaval, já foi presidente da Riachuelo, tem um contato muito grande também com acadêmicos do samba. E um carro também no estilo mais cenográfico, né? Destaque principal do alto, riqueza histórica marajoara, que é o Michael, representa a riqueza histórica e os detalhes desta arte, né, que se perpetua até os dias de hoje. Destaque principal de baixo, arqueólogas da história e vestígios da arte marajoara, a dona Miriam e a dona Lúcia. Composição da arte marajoara, Walter, Gustavo, Samara, Maria Eduarda, Pâmela, Alice, Silvia, Vera, Lúcia, Ana Paula, Gabriela, né, que representam toda essa arte aí marajoara. E é muito bacana como eles conversam, não é? E aí a gente vê, olha, mas a saia do carro está em outra cor, né? Está em azul. A gente tem que falar que Marajó é uma ilha, né? É uma ilha, né, numa estrutura de água doce, não é? Mas sim, é uma ilha. Então eles dão também esse contexto para a representação aí da ilha de Marajó, né? Então todos os detalhes muito bem pensados e costurados na Acadêmicos do Samba. Uma curiosidade que eu vi, né, que eu pude conferir, foram essas penas da composição. O Carlinhos desenhou, né, ele pensou como ele queria e um artista ele fez e bateu nessas penas sintéticas aí, e que deu um visual muito interessante. Exato. E o tradicional tigre da Acadêmicos aí, né, com uma nova composição, não é? A gente vai ver mais tigres aí na avenida, né? Mas ele vem com uma cara de felino amazônico, não é? Que não tem as cores tradicionais do tigre asiático que a gente está muito acostumado, não é? Tá lá o Michael no laranja Acadêmicos fazendo também essa costura de cores, não é? Então eles costuram laranja com a cor da cerâmica marajoara, fazendo uma conversa muito boa e harmônica com as fantasias desse carro. E a gente vê os vasos marajoaras nas cabeças aí dos destaques de composição do carro. E prosperidade, minha felicidade então voltou. Ó Virgem Santa, abençoai meu pavio. E aí a gente já chega aí nas passistas, ala de passistas que representam o carimbó, dançarinas do carimbó. Dança tradicional aí, não é? Então os destaques são a Desirê, que mostra a dança do carimbó, não é? Dentro desse contraste aí, e a bateria como dançarinos de carimbó, não é? Na escola de samba. A gente tem aí rainhas de bateria, não é? Cunhaporanga, Maria Luísa, Malu, rainhas mirins, as filhas de Cunhaporanga, Mariá e a Maria. Que é filha da Bruna, né? Que já foi rainha do carnaval. E filha de peixe, peixinho tá aí. Tá aí, os dançarinos de carimbó na bateria, né? A dança do carimbó se destaca por ser uma manifestação típica do estado do Pará. O carimbó é considerado um gênero musical de origem indígena com influência da cultura negra e portuguesa. A sua palavra em tupi refere-se ao tambor feito de tronco de árvore, chamado de curimbó, no qual curi significa pau e imbó refere-se ao oco ou furado. Em todo aí traduz pau-oco, né, que produz o som do carimbó. Então aí, né, a rainha de bateria com as rainhas mirins, né, Cunhaporanga. Cunhaporanga também, né, moça bonita ou guerreira e guardiã que expressa a força através da beleza.
Na verdade, deixa eu me retratar aqui. Na verdade, a filha da Bruna, ela está presente no carnaval, né? Mas ela está vindo em outra escola, tá? Me retratando aí. Muitas informações, Muitas informações. Primeira vez. E aí é bacana, olha, a gente vê o detalhe, não é? Da fantasia da bateria, não é? A gente sabe que quando a gente fala de carimbó, aí a gente tem a tradição dos tecidos floridos, né? Dos tecidos florais. Eles trazem isso na camisa. A gente vê uma roupa leve de bateria justamente, né, para facilitar. A gente sempre tem umas brigas dentro de barracão tradicionalmente, né, que a bateria aqui é uma fantasia leve para não prejudicar a evolução, não é? O carnavalesco quer inventar um pouquinho, não é? Então sempre, né, tem aí um ponto de equilíbrio, né? Então o chapéu tradicional dos homens do carimbó também eles levam, né, um chapéu mais rústico de palha, bem trabalhado, e com o tradicional tecido floral. A gente já teve algumas representações aqui, né, na cultura nacional aqui mais pop, né, como temas de novelas, etc., em que a gente via aí o carimbó representado. E tá aí a alegria, não é, do pessoal da bateria de voltar aqui ao Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves, mostrando toda a beleza da Acadêmicos do Samba, escola tradicionalíssima do nosso carnaval. Nesse ano, a escola com mais tempo de avenida aí, né, de carnaval aqui em nossa cidade, e que também aí coleciona títulos, não é? Tem os seus títulos. Também temos a equipe aí que segura a peteca do samba enredo, né? Toda a equipe de intérpretes e que faz essa diferença aí com o violão, com o cavaquinho e com a voz. É o coração da escola, né? Exato. Acho que não tem uma pessoa que quando a bateria passa não se emociona. Não se emociona, né? Exato. A gente lembra aí que o ritmo da bateria, inclusive, altera a frequência cardíaca, né? Se as pessoas experimentarem isso alguma vez, vão perceber isso, né? Altera aí o nosso coração ao ouvir o ritmo da bateria da escola de samba. E aí a gente tem a representação das passistas com as dançarinas tradicionais de carimbó. Acho que são as passistas mais cobertas que Batatai já viu na sua história, não é? Passistas sempre aí, né, que se cobre muito. A destaque é a Desirê, né? E a dança do carimbó se destaca por ser uma manifestação típica do estado do Pará. O carimbó é considerado um gênero musical e de origem, né, que tem as suas raízes, né, na cultura negra e indígena. E a escola acerta, não é muito, porque tem sempre essa questão aí de desnudar a passista, não é? Mas não existe carimbó sem a saia de carimbó, não é? Então, assim, não tem como um jurado de enredo ou de fantasia tirar ponto nesse quesito, porque eles estão realmente trazendo a representação. Não dava para ser uma mini saia de carimbó. E você sabe que foi a primeira aula que foi fechada na escola, né? Os meninos falaram que eles ficaram de queixo aberto porque sempre tem uma dificuldade maior em achar essas passistas, e foi a primeira aula que foi fechada, foram as passistas. Lembrando que eles falaram que eles não fizeram objeção de nada, que eles queriam mulheres de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as cores, e só realmente alegria para essa aula. Exatamente. E realmente elas estão muito originais. E quando a gente fala isso, né, a gente está falando de carnaval, que é uma festa inclusiva, né, que infelizmente, né, em função muitas vezes da exploração aí do corpo, né, acaba restringindo a participação em alguns setores, mas a gente vê acadêmicos realmente inovando, né? Novamente parabéns ao Carlinhos, a toda a equipe de carnaval, por quebrar um tabu, não é? E mostrar que sim, não é? Todo mundo pode fazer parte, e como ficou rico, não é, esse segmento de passistas. Acho que é uma aula de passistas que vai de fato entrar para a história, né? Não é mais do mesmo. A gente vê a Letícia, né, a nossa querida trans aqui de Batatais, mulheres, e isso é muito importante.
Exatamente, aí uma riqueza na ala de passistas. E aí a gente tem mais uma ala mineradores do Pará, né? O Pará é o segundo maior estado em produção mineral do Brasil, ganhando destaque aí no boletim de mineração do ano passado, lançado pela Fundação Amazônia de Amparo e Estudos à Pesquisa. O boletim fornece um panorama abrangente que demonstra a crescente importância da produção mineral para o estado ao longo da última década. E aí é lógico, não é, que vem com o dourado, não é, e trabalhando também aí o amarelo, o laranja, típicos da Acadêmicos do Samba, não é? Aí a gente mostra como a escola foi costurando a questão da sua estrutura de cores, né, de uma maneira muito bacana. O capacete que dá todo o trabalho aí nessa ala, e segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, com um detalhe bacana, que é o pavilhão de enredo. Se a gente olhar aí o pavilhão, ele tem a mesma imagem, né, que está sendo cunhada nas camisetas da escola, etc., que é também uma inovação da Acadêmicos. As escolas sobrepunham o enredo em um pavilhão, né, extraoficial aí todos os anos, e não, eles confeccionaram um pavilhão específico para o enredo, pavilhão esse que vem na dimensão tradicional agora utilizada, né, no estado, aí em São Paulo, na capital, assim como oficial, que foi refeito, se eu não me engano, 90 centímetros por 1,10 m, sem contar as franjas. E é um pavilhão muito bonito. Esse segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Olhos Negros, que espalhou pelo mundo, o mestre-sala é o Igor, o Bigu, e a porta-bandeira, Lohane. E aí eles vêm justamente, né, como o casal oficial veio lá na frente representando a palmeira do açaí, não é? Eles já vêm aí com o fruto mais maduro possível, né? Os olhos negros que choram, não é? Que é uma característica da fruta do açaí também. Se ela fica no pé, se ela passa um pouquinho do ponto, ela chega nesse tom e justamente escorre, né, o choro negro aí do açaí. O detalhe do saiote dela também é muito interessante. Exatamente, né? Muito bem produzida, Acadêmicos do Samba nos detalhes, não é? E aí a gente se depara com a próxima ala, comércio popular, né? O comércio mais vibrante do Pará, sem dúvida, é o mercado Ver o Peso, que a gente já viu representado em várias matérias, também já vimos aí novelas, não é? Um mercado que vende um pouquinho de tudo, né? De peixes a frutas, às tradicionais ervas do Pará. Quem está precisando aí de um bom banho de descarrego, não é? O Pará tem ervas para tudo e para mais um pouquinho, né? Para coisas que você nem imagina que precisa, você encontra lá no mercado Ver o Peso. E aí a gente entra com azul, amarelo e vermelho, né? Realmente a gente percebe Acadêmicos aí passeando por cores, uma escola muito colorida, mas sabendo também dosar, não é? E equilibrar a entrada de cada setor com cada cor específica. Trazendo uma paleta de cor sensacional. Atrás ali a gente tem um tigre bonito que a gente vai mostrar nos detalhes depois aí, ó, que esse tigre tem segredos aqui, né, para Acadêmicos. Era a chave, o xodó deles, esse tigre, tanto é que ele ficou muito tempo escondido na garagem do Carlinho, sem ninguém ver. E isso é um trabalho do pessoal de Parintins, não é? A gente tem que destacar isso, né? A gente tem aí a ala Romeiros do Círio de Nazaré, né? Que é uma festa tradicionalíssima, não é? E aí a gente tem aí destaque de chão, a cabocla mística da floresta, não é? Que é a Beth Galerani, não é? Que representa aí Fafá de Belém, e o círio tradicional, né? Que é o cordão do Círio de Nazaré, e eles engataram isso, né? Pegaram a imagem mais sagrada da escola de samba, que é o tigre, não é? Que está aí em um tripé, não é? E que se conecta com a alegoria, não é? Que vem aí justamente, né, com Nossa Senhora de Nazaré, que é uma das representações de Nossa Senhora, assim como Nossa Senhora Aparecida, etc. E que arrasta uma multidão
não é, nas festas do Círio de Nazaré, não é? A gente tem aí desde procissão náutica pelos rios, né, pelas ruas. E que bonito eles conectarem esses dois símbolos tão representativos, seja para a escola de samba, seja para a região, dentro dessa estrutura. Celinha estava toda emocionada de estar representando essa Nossa Senhora. E Celinha, que é um marco do nosso carnaval, e a fantasia dela vem lindíssimo mesmo. Carro com tripé acoplado, né, em acordes, triunfo de mais de 4 séculos de história. É o tripé Tigre Devoto na fé aí, com acadêmicos mostrando um pouco de todo esse secretismo de fé que existe aí no Círio de Nazaré. Aí a gente tem, como você já falou, a Celinha, que está como Virgem Santa de Nazaré, os semidestaques, Querubim de Nazaré, Antônia e Cora, e os Guardiões do Círio, Jéssica, Rayane, Ana Beatriz, Fernanda, Gislaine e Ângela Adame. Então, assim, a gente percebe aí, né, todo o público, né, empolgado, animado com acadêmicos, né? A gente vê aí a arquibancada tomada, né? O pessoal realmente abraçou esse ano aí de retorno das escolas de samba, né? Mostrando um trabalho lindo das agremiações. E a gente lembra, né, que o Tigre acoplado aí no terceiro carro foi confeccionado diretamente pela equipe de Parintins, que o pessoal da escola agradece imensamente. É um tigre lindo, né, que foi feito aí com todo o detalhamento. E a gente tem aí, né, a contra-imagem, né, público e escola de samba na avenida, né, mostrando aí toda a comunidade, arquibancada cheia, acompanhando o desfile da Acadêmicos do Samba em todos os detalhes, né? Belíssima apresentação da Acadêmicos, né? E a gente faz aqui as considerações finais, né, da escola, que agradece a Deus primeiramente por dar força e paciência e sabedoria para vencer os obstáculos, a toda a comunidade de Vila Lídia, as pessoas que trabalharam no barracão de fantasias, ateliês, alegorias, aos voluntários, a todas as pessoas que trabalharam direto e indiretamente para ajudar nos trabalhos da agremiação, a diretoria que manteve sempre unida todos os demais setores da escola, os agradecimentos fraternos, sem exceção, não é, por mais uma vez colocar Acadêmicos do Samba na passarela no Sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves. Belíssimo desfile da Acadêmicos.